Nós avaliamos que uma forma de começar essa mesa seria apresentar e compartilhar com vocês um projeto para trazer um pouco esta língua portuguesa que circula e, de certa forma, ela nos constitui como sujeitos, na forma como a gente se apropria dela. Então, esse é um projeto Terra de Encontros, é um vídeo com 2 pessoas que vão falar, vocês vão perceber o que é, e depois, a partir dele, a gente monta a mesa e usa esse vídeo para começar a nossa discussão. Ok? Não vou falar mais nada. O café da manhã, acordou, daí eu estava Mata-Bicho, Camargo, era essa base aí, ó. Remanescente de Quilombo, nascido e criado aqui. A minha bisavó foi escravizada, e o avô também, pelos Tanuni Branco, que tinha uma fazenda aqui em cima da serra, da Continental, daí eles abrangiam para Santa Catarina, que é onde eu moro até dia de hoje. O Sucupira, eu não sei, o meu irmão dizia que são alguma coisa que tem no mato, que tem as coisas sobrenaturais que existem na mata. Tem gente que diz que não, ele se apresenta de várias formas, mas eu acho que isso vem tudo de um espírito maligno, na minha cabeça eu penso isso. Protege a floresta, mas também, como ele protege a floresta, daqui a pouco já vira noutra coisa. Tem tudo isso aí. São os enganos que existem na natureza também. Não sei se é engano ou é para mostrar para o homem que ele não é o dono da floresta. Alguma árvore diferente tem. Minha mãe é descendente dali de Santa Catarina, né? De alemão, Então ela descia a serra para fazer troca e os irmãos dela trabalhavam com roça, então ela trazia aipim, batata doce. O aipim, para se manter mais tempo sem estragar, ela chegava e enterrava o aipim. Fogão a lenha, eles não tinham nem fogão a gás, né? Primeiro de tudo o mata-bicho, depois o chimarrão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meus amigos aqui dessa mesa linda, maravilhosa. Dizer para vocês que é da nossa enorme alegria de estar concluindo mais uma edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Esse evento pujante... Opa, peraí. Esse evento pujante, esse evento sério, compromissado com a verdade, com a transparência, com o conhecimento, com a cultura e com impacto social. Dizer também que essa mesa faz parte, já é uma tradição do Flipossos. Né? Hoje eu estava até me referindo aqui a alguns amigos que estavam de manhã, que o Flipossos ele costuma ser assim. O primeiro dia, a primeira atividade é o encontrão dos escritores poços caldenses. Para a gente valorizar, destacar quem é da cidade, quem faz a literatura da cidade e a divulgação do trabalho dessa gente da cidade que está militando nessa luta forte e pacificadora que é a literatura. Nós somos uma cidade polo, uma cidade regional super importante, a maior cidade do sul de Minas Gerais, uma cidade que convergem muitas pessoas para cá, ao longo do festival. É uma cidade que tem um impacto social importantíssimo aqui na nossa região. Ao entorno de Poços, nós temos em torno, mais ou menos, de 100 a 150 pequenas cidades, não só do sul de Minas Gerais, mas do interior de São Paulo, nós somos bem fronteira aqui com São Paulo. E essas cidades se privilegiam, né, desse evento, desse festival, dessa Feira do Livro, que hoje não é uma feira só de Poços, é uma feira do sul de Minas, né? A gente está chamando ela agora Feira do Livro do Sul de Minas. E o nosso papel é muito importante nisso, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande, né, do que a gente faz aqui em Poços de Caldas, do que a gente repercute aqui na nossa cidade, daquilo que a gente se propõe a fazer. E, para encerrar o festival, todos os anos a gente faz um encerramento com a valorização da língua portuguesa. Né, o vídeo aqui demonstra muito tranquilamente as divergências e as diferenças que o nosso idioma, nesse vasto
continente, nesse vasto Brasil maravilhoso, continental, é possível de produzir, né? São vários Brasis dentro de um mesmo país. Cada região do nosso maravilhoso país tem uma cultura, tem uma forma de falar, tem uma forma de se expressar, tem um sotaque diferente, tem palavras diferentes, tem pronúncias diferentes, tem sentidos diferentes. E mais do que a gente estar falando pura e simplesmente da língua portuguesa, é falando das diversidades do que a língua portuguesa produz, das diferenças que nós temos que aprender a respeitar. Temos mais de 300 idiomas, dialetos dos nossos povos indígenas, por exemplo. Não sei se vocês sabem disso, mas são mais de 300 dialetos dos nossos línguas. Não sei exatamente como eu poderia mencionar isso, mas é de uma riqueza, de uma grandeza inenarrável. O que a gente tem, o que a gente construiu nesse Brasil ao longo desses nossos anos todos de criação, de fundação. Então, mais do que reverenciar a língua portuguesa, é reverenciar todas as formas do falar, todas as letras, todas as divergências de idiomas, todos os nossos saberes e, principalmente, aprender a respeitar as diferenças, né? Aprender a respeitar o que as pessoas falam, mesmo que elas divirjam da gente na... Divirjam, professor? Diverjam, desculpa, pessoal. Mesmo que diverjam da gente. Divirjam, tá vendo só? Quem sabe, é divirjam ou diverjam? Discordem. Perfeito. Olha só a riqueza do nosso idioma. Ainda bem que a gente acolhe. Ainda bem que a gente encontra vocabulário suficiente para falar tudo que a gente sente. Mas o problema é que tem muita gente que não consegue encontrar vocabulário para dizer e só encontra pequenas palavras para agredir. Não é isso. A gente tem que aprender a entender o nosso idioma como como uma linguagem de paz, uma linguagem de diálogo, uma linguagem que converja ou converja para o bem. Então, pessoal, é isso. Nessa mesa super palpitante, eu não poderia deixar de mencionar aqui os meus colegas. A Célia, que é uma querida, é portuguesa, faz um trabalho excepcional em Leiria, lá em Portugal, faz um trabalho lindo de inclusão social, é já uma habituê, vamos dizer assim, olha o idioma, é uma habituê aqui de Poços de Caldas, no nosso festival, já é a terceira ou quarta vez? Quarta vez que participa, que vem fazer a doação do seu saber para nós, né, para a gente poder embarcar um pouquinho mais de conhecimento e cultura sobre inclusão social, que é algo ainda que a gente tem que caminhar muito, algo ainda que a gente tem que aprender muito. E a Célia é uma dessas personagens maravilhosas que contribuem aqui com o festival. Não poderia deixar de mencionar a Ana Isabel Milianas, que é a nossa escritora residente. Para quem não sabe, a gente faz um trabalho com Camões, com a Embaixada de Portugal aqui no Brasil, já de longas e longas datas, de valorização da língua no sentido de fazer esse intercâmbio cultural. E o Camões, ele, nos últimos 5 anos, tem nos ajudado a proporcionar a nós aqui esse intercâmbio cultural com outras vozes além-mar que possam estar aqui conosco, contribuindo com essa discussão, com esses momentos tão relevantes que a gente tem desse nosso intercâmbio com Portugal. Ana Isabel, ela foi selecionada através de um chamamento público que fizemos em Portugal, né? Já temos feito isso já nos últimos 3, 4 anos, e fazemos um regulamento e lançamos isso através das mídias, dos veículos de comunicação em Portugal, através do próprio Camões, da Digilab, no sentido dos escritores, principalmente novos escritores de Portugal, terem a oportunidade de vir trazer o seu trabalho aqui em Poços de Caldas, né? E tivemos pessoas incríveis
E esse ano, 2025, a nossa residente é Isabel, que terá como missão fazer um texto inédito sobre a experiência que ela teve aqui, sobre os contatos que ela fez, sobre o conhecimento que ela teve da nossa cidade literária, sim, porque Poços é uma cidade literária, de todos os trabalhos que ela fez aqui, das visitas que ela esteve nos pontos turísticos, das pessoas com as quais ela conheceu, enfim, todo esse circuito que ela teve a oportunidade de vivenciar conosco, experienciar aqui em Poços durante esses 10 dias. E a missão dela é importante, porque esse texto depois a gente vai divulgar aqui em algum veículo de importância aqui no Brasil e também em Portugal. Não posso deixar de mencionar Ondjak, que meu querido escritor angolano, professor, poeta, uma pessoa incrível, que eu nem sei o que falar. Quando eu ouço o seu Instagram com aquela sua voz, aquele seu jeito gostoso de dizer, eu falo, meu Deus do céu, como o nosso idioma é bom e como é gostoso a gente ter pessoas tão incríveis como Ondjak, que é a primeira vez que está aqui em Poços de Caldas, nos dando o prazer e a honra da presença também, para falar um pouquinho do trabalho, das obras que ele desenvolve tão brilhantemente e maravilhosamente. E, por fim, não menos importante, até com toda a minha gratidão, Samantha Muglione, que, além de uma amiga, se tornou uma referência de pessoa, uma pessoa incrível, uma pessoa que tem me ajudado bastante em vários aspectos do nosso trabalho e que tem também feito um trabalho literário de expressão, né? Lançou aqui em Poços de Caldas um livro super importante, Filhas de Caim, pela editora Tapioquinha, que, inclusive, está disponível na livraria Livruz, bem como os livros do Ondjak, e da Isabel, não todos, porque ainda a editora aqui de Poços não conseguiu, de Poços não, do Brasil, não conseguiu ainda viabilizar, mas Samantha está com os livros também e está lançando de forma inédita aqui em Poços de Caldas, Filhas de Caim, com a editora Tapioquinha, que é uma escritora sensível e tem um trabalho de pesquisa incrível e que também vale conhecer. Bom, pessoal, dito tudo isso, vamos dar início às nossas falas, que inicia, então, com Samantha, por favor. Acho que é uma honra, né, estar nessa finaleira desse festival. A ideia de compartilhar o vídeo foi muito pela palavra mata-bicho. Porque mata-bicho, originalmente, em algumas pesquisas, ela era uma palavra usada em Portugal, que era a ideia da matar as bichas. Que, inclusive, os meus tios, aqueles tios de final de semana da cachaça, tomavam antes do almoço. Vamos tomar um golinho aqui para matar as bichas. Só que essa palavra mata-bicho chega no sul do Brasil, que é dito e visto como, por exemplo, a parte mais branca do Brasil, a parte que tem menos influências africanas do Brasil, ela está lá presente. Esse vídeo foi feito na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, numa comunidade dos Peraus, descendentes de tropeiros, descendentes de alemães, que ali a Maribel, que vocês viram no segundo, ela fala, antes do café, antes do chimarrão, é o mata-bicho. Esse mata-bicho chega nessa região pelos descendentes angolanos, porque a cultura banto no sul do Brasil, ela fica muito mais forte em alguns momentos do que até o norte do Brasil, que teve uma influência muito mais forte Gessé e Urubá. Depois dos Peraus, a gente desce e encontra o seu Valdemar. O seu Valdemar é um descendente de Quilombo. E aí o seu Valdemar está lá conversando, ele também fala, antes de qualquer coisa, a gente começa o dia com o mata-bicho. E foi muito bonito, porque a gente estava com o Celestino e a gente não sabia do uso do mata-bicho lá, e, dali a pouco, a Maribel, não, então a gente tem que tomar o mata-bicho e depois o chimarrão. E todo mundo disse assim, oi, mata-bicho? Como assim o mata-bicho? Então, tem algo que nos aproxima muito potentemente dessa língua que é trânsito. E aí eu queria pegar essa ideia dessa língua que é trânsito e perguntar para vocês, como escritores reconhecidos de um longo trabalho, como é que a língua portuguesa os atravessa? Como é que vocês são esses personagens de transitar pela língua? Como que ela compõe parte da identidade de vocês? Por exemplo, como compõe aqui a nossa história com essa palavra mata-bicho. Boa tarde a todos. Então, Samantha, quando começaste a falar sobre isso, aquilo que eu pensei logo
a minha viagem pela língua portuguesa tem muito que ver com o tipo de livro em que formato é que vou escrevendo, que dialoga muito com o teatro, que sempre foi a minha ferramenta mais óbvia de escrita, e depois, aos poucos, pela poesia. E essa troca tem sido uma relação muito física que se coloca, que se estabelece com a escrita, da forma como ela sai, como ela transparece no formato, em formatos diferentes, tem que ver com como é que ela nasce na minha cabeça e como é que ela sai. Quando começo a escrever, não sei se vai ser uma peça ou se vai ser um poema. Então a minha viagem está muito ainda nesta relação, e é engraçado falarmos do mata-bicho, porque o mata-bicho na minha família houve sempre o mata-bicho no início das refeições. Ainda ontem ou anteontem falávamos sobre cachaça e falávamos dos garrafões de luso que o meu pai comprava de mata-bicho, que era aquilo que matava as impurezas e que sabia bem, não era? Por isso é engraçado, depois há coisas que estão na nossa infância, que estão na nossa vida e que nós às vezes não conseguimos atribuir um significado maior, parece que nos pertence só a nós num determinado momento da nossa vida, e depois de repente, 20 anos depois, estou aqui e há um mata-bicho. Por isso as coisas realmente ligam-se muito e estão todas conectadas e relacionadas. Não sei se respondi mais ou menos. É uma provocação. Vou passar onde já. Sim, obrigado. A professora quer falar? Sim, posso falar. Boa tarde a todos e a todas. Peço desculpa se tiver algum ataque de tosse, mas é que eu estou muito resfriada. Bem, como é que me atravessa? Atravessa-me no sentido que eu escrevo para crianças e escrevo para crianças... quando eu escrevo para todas as crianças, mas quando eu publico os meus livros, eles têm o objetivo de chegar mesmo a todas as crianças. E quando eu digo todas as crianças, é chegar às crianças cegas, surdas, aquelas que a sociedade não pensa, que acha que não existem porque são quase invisíveis. Portanto, eu uso a língua portuguesa como também... A língua portuguesa, para mim, também é um meio de inclusão e de equidade. É também um meio que une continentes. Eu cresci em África, fui muito pequena para Moçambique, e mata-bicho em Moçambique era tomar o pequeno almoço de manhã às 5 da manhã. Também, quando a Samantha me falou em mata-bicho, imediatamente eu me lembrei eu estava a ouvir o meu pai a dizer: é hora de tomar o mata-bicho. É algo que nos atravessa, mas eu acho que a língua portuguesa, para mim, ela é... Primeiro, é a língua em que eu sonho, é a língua em que eu amo, mas é mais do que isso. Para mim, é a língua da inclusão, da equidade, porque ela une Brasil, que é um continente, une Angola, Moçambique, São Tomé, Timor, Goa. E ela, para mim, tem uma coisa que eu acho fundamental e que a Gisele falou, que é... Ela tem as suas particularidades e isso faz da língua portuguesa uma língua viva. Não há... Eu sou da academia, não é? Sou professora no ensino superior, e isso é uma questão que nos aparece muito. Escreveu a tese em português do Brasil, e eu digo, não, escreveu a tese em português, com as suas particularidades, com as particularidades que eu aprendo aqui no Brasil, que vocês aprendem quando vão a Portugal, ou que eu aprendo quando vou a Angola ou vou a Moçambique. Isso é que torna a nossa língua rica. E isso não vai transformar... É o maior bem comum. O que eu queria deixar-vos aqui é esta ideia. A nossa língua portuguesa é o maior bem comum que nós temos enquanto povos dos vários continentes. E, portanto, acho que é super importante que a gente comece a olhar para isso como um bem comum e não como um bem de divisão. Não sei se era isto, não é? Sim, muito boa tarde. Obrigado, Gisela, pelo convite para estar aqui. Finalmente venho conhecer esta parte de Minas.
A língua portuguesa, eu concordo com a professora no sentido de que temos que usar e pensar a língua portuguesa para tentar construir um trabalho que é de futuro, construir o futuro da língua e o de cada um, mas que essa língua também pudesse ser usada para ajudar na recuperação e no reavivar, em alguns é quase ressuscitar, das outras línguas que estão realmente em perigo, não é? Porque às vezes as pessoas dizem a língua portuguesa está bem, ou o que é preciso fazer pela divulgação da língua portuguesa? Sim, é possível fazer muita coisa, mas neste momento as línguas mais aflitas, a portuguesa não é uma delas, dos nossos países. Ou seja, não é o caso da Guiné, não é o caso de Cabo Verde, não é o caso de Portugal, embora Portugal tenha outras duas, que é o mirandês e a língua gestual de Portugal, ou portuguesa. Nos outros países, sobretudo em Angola, Moçambique e Brasil, é diferente, porque além da língua portuguesa, o Brasil tem mais 300, em Angola deve ter mais umas 15, Moçambique deve ter mais umas 18 ou 20, não sei quantos dialetos, né? E eu acho que o desafio é neste sentido, no sentido de dizer que, sim, a língua portuguesa parece-me que está salvaguardada neste instante histórico, ela está salvaguardada. De que maneira que ela, ou os que a praticam, querem. Porque é completamente diferente a maneira como nos une, sim, entre países, não é? E depois, dentro dos países, também. É o que permite uma pessoa do sul de Moçambique falar com uma pessoa do norte de Moçambique, possivelmente é a língua portuguesa, não é? E, por exemplo, no caso da guerra colonial, foi usado a favor daqueles que faziam a guerra de libertação, porque se entendiam em língua portuguesa, não é? O escritor José Londino Vieira chegou a dizer que a língua portuguesa era o nosso maior espólio de guerra, neste sentido de ficou uma coisa que realmente, não é, foi útil durante a luta de libertação, é útil para unir uma nação que de facto comporta muitas etnias, muitas culturas, e vamos ver o que é que nós estamos... Isto é do ponto de vista do que eu acho que tem que ser feito com os que mais precisam. Dentro dos que menos precisam, que somos nós, que já a falamos, que já a praticamos, que a dominamos, outros ainda, não é em todos os países, mas em muitos lugares destes nossos países, há pessoas que não têm acesso à escola, há pessoas para quem a língua, não no sentido poético, é um rumor, em vez de ser digamos, uma ferramenta, porque em Angola, por exemplo, o domínio da língua portuguesa, e não estou a dizer o domínio total, mas o domínio da língua portuguesa permite que um cidadão vá subindo de graus, seja na escala administrativa, seja na escala, numa dessas escalas, não é? O que também diz muito sobre Angola. Um país que tem tantas línguas, mas que só quem fala português é que consegue fazer o seu caminho, não é? Então eu penso que sim, penso que a língua portuguesa deve ser um espaço, claro, de celebração, mas também de reflexão e de ajuda para com outras culturas dentro desta nossa cultura, de maneira a tentarmos que o futuro não seja tão medonho para todas as línguas. A nossa, esta que falamos e sonhamos, creio que está garantida neste momento. Dá estrangeiros a aprenderem a nossa língua, não é? Que é bom. E que é um dos idiomas mais falados no mundo, né? Quando os chineses começarem a falar mais português, então aí vamos ser quase o primeiro. Ou vice-versa, ou nós a falar. Porque ainda tem Macau, né? Que E os portugueses, e os chineses, como na minha universidade temos o primeiro curso de português chinês, foi o primeiro que nasceu em Portugal. Temos muitos chineses mesmo a quererem falar português, sim. Sim, eu acho que estamos bem, acho que provavelmente seremos a quarta língua, provavelmente, lá para 2050. Sim, mas também concordo, temos que preservar as outras línguas. Tem uma coisa interessante, que, por exemplo, no Brasil, até 1759, com o Marquês de Pombal, a gente falava em Angatu, que era uma língua franca, era uma língua geral. O Marquês de Pombal proíbe, e só depois da nossa independência é que o português oficial acaba sendo o português comum, e a gente tem essa experiência. O Brasil foge à curva. Tanto é que aqui a gente fala em dialetos. Em Angola, a gente fala nas línguas nacionais. As nossas outras línguas, elas são vistas como algo menor. Elas não são línguas nacionais. E Angola agora e os outros países de língua portuguesa, as ex-colônias, fazem 50 anos esse ano. Então, pensa, a nossa independência, que faz muito mais tempo, para mais de 200 anos, a gente tem esse espaço, né, de construção e reconstrução. Os outros países de língua portuguesa são 50 anos de independência que a gente comemora esse ano. Então, eu queria saber mais desse lugar, como é que vocês percebem, como escritores, como, digamos assim, não diria quase protagonistas desse lugar da língua,
mas protetores dessa língua, ela como essa ferramenta que pode ampliar o acesso, mas pode também criar relações de total exclusão. Como é que vocês percebem hoje, nas experiências particulares de vocês? E aqui eu acho que é muito bom a gente ter a Célia, porque a Célia trabalha com essa língua portuguesa por um viés muito mais subversivo, eu diria, muito mais desafiador do que nós comumente o fazemos. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, das experiências particulares, como escritores, como cuidadores, como amantes dessa língua. Como é que vocês percebem hoje esse uso dela que agrega e esse uso dela que também pode criar, né, essas divisões e esses distanciamentos? Samantha, é super interessante essa colocação pelo seguinte, a língua portuguesa ela é maravilhosa mesmo, né? E ela é diversa e ela é ampla, vocabulário incrível, assim, super rico o nosso idioma. Mas também tem uma questão muito grande, que eu acho que eu remeto até à leitura. Quanto mais a gente lê, mais vocabulário a gente tem. E, muitas vezes, a falta do vocabulário, a falta de colocação de alguns termos, de algumas falas, de algumas palavras, elas podem ser ou para o bem ou para o mal, para uma guerra ou para uma paz. Maldito, bendito. Então, nesse sentido, o idioma, o nosso idioma, apesar de riquíssimo, ele também é pouco explorado por nós mesmos, né? Que a gente deveria saber melhor a colocação das palavras, deveria saber melhor a colocação da forma como dizer certas coisas, mesmo quando a gente está com ódio, com raiva, com tudo, a gente saber colocar. E quando a gente está com amor, com sinceridade, com gratidão, com afeição, a gente também saber colocar. Então, o idioma também tem esses dois lados. Por mais lindo que ele seja, ele também pode ser avassalador, ele também pode ser discriminatório, ele também pode trazer também uma situação de erro, né? Então, saber usar as palavras é fundamental. Então, nesse sentido dessa colocação, o que eu penso e o que eu refleti agora com isso é isso. Né? A gente tem passado por vários momentos nesse mundo, esse mundo extremista, seja de um lado, seja de outro, né? E as palavras têm muito poder. E as palavras, elas falam tudo, elas dizem tudo, ou para o bem ou para o mal. Então, a forma como a gente diz é muito importante. Então, às vezes, é muito bom a gente refletir, porque as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que dita o que a gente é, o que a gente faz. Então, nesse sentido, o idioma também é um grande contribuidor. Quanto mais palavras, quanto maior o nosso vocabulário, melhor é a nossa forma de expressão. E isso só é possível através da leitura. Não existe outra forma da gente saber se expressar melhor se a gente não lê mais. É isso. Você. Sim, eu, quando estavas a falar sobre isso, pensei logo. Eu trabalho numa biblioteca e nós temos muito esta missão com os pais, educadores, familiares, de trazer os livros e o formato livre para crianças que ou não sabem a língua portuguesa ou não se conseguem exprimir. Ou muitas vezes, muitos desafios que nós fazemos são livros sem palavras e que aos poucos eles consigam, com a imaginação que têm, poder dar palavra àquilo que estão a ouvir ou a ler ou a ver nas imagens que recebem no livro. Então, eu acho que as coisas estão todas relacionadas umas com as outras, não é? Seja no papel que as bibliotecas têm que muitas vezes a família não dá e a casa não permite. As bibliotecas são esse espaço, as escolas, etc., os educadores, os professores. E aí este leque que nós conseguimos abrir através do livro e da leitura, e quando eu digo leitura, pode ser de leitura de um livro sem palavras, possibilita também que estas crianças se consigam exprimir de outra maneira e de uma forma melhor. Há muitos livros para crianças mais pequeninas que são sobre, por exemplo, as emoções, em que simplesmente nós explicamos, em cada palavra explica o que é que aquela emoção significa.
E é muito curioso perceber como há tantas crianças que sentem uma determinada coisa e não conseguem exprimir aquilo que estão a sentir e através do livro já sabem explicar e já conseguem partilhar connosco, que somos pessoas externas à família, de eu estou-me a sentir assim, estou a sentir-me triste porque, eu estou a sentir saudade porque... e é um modo de entrarmos na vida daquela criança e no que aquela criança precisa. E isso alargado ao mundo, não é? ao geral, do que é que cada um de nós precisa. Muitas vezes aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos para continuarmos vivos e atentos uns aos outros vem muitas vezes das palavras que lemos e daquilo que ouvimos uns dos outros. E nós, quando lançamos as palavras assim para o mundo, elas têm depois são recebidas, não é? Elas não vão parar. Elas não vão ficar sozinhas no mundo, cada um vai agarrá-las de uma maneira ou outra, e isso é o início de uma coisa boa ou o início de uma coisa má. Eu acho que, retomando, eu acho que principalmente no papel dos espaços públicos, no meio público, no meio que tem que ser democrático, de acesso a toda a gente, em que independentemente da posição financeira temos acesso, é aí que o investimento tem que estar cada vez mais presente para que todos possam ter acesso, principalmente às crianças que não o terão de outra forma. Obrigado. Não sei, é mais o papel da língua portuguesa como sendo excludente de outras línguas? Era isso? Não. Como é que tu, na tua experiência, onde tu escreve para crianças, para adultos, poemas, tu tem uma vasta história com a língua. Na tua experiência particular como escritor, como esse cara que espalha a língua portuguesa, mas não só a língua portuguesa, né? Esses sentidos que a compõem. Eu acho que isso que a Gisele trouxe, a palavra, ela não diz nada. Porque a palavra precisa de sentido. Então, ela precisa de uma sonoridade. Os escritores dão essa cosmologia de sentidos. E essa cosmologia pode agregar e essa cosmologia pode excluir. Então, da tua experiência, escrevendo para crianças, para adultos, como é que tu percebe, como um ator nesse papel, que tu agrega, que tu exclui, quando que tu vê ela construindo laço, quando que tu vê... É mais para discutir um pouco, é uma provocação. Sim, sim. Bom, uma coisa interessante é ver como, nos últimos já quase 20 anos, estes trânsitos atlânticos, mas também inclui o Índico, porque Moçambique e os outros de lá também estão banhados. Estes trânsitos de escritas e de livros e de autores têm dado, por exemplo, eu acompanho muito no caso do Brasil, a maneira como o Brasil, nos últimos 20 anos, recebe algumas das literaturas em língua portuguesa que não são brasileiras, seja angolanas, mesmo portuguesa, cabo-verdiana, moçambicana, etc. Isso tem gerado, a meu ver, assim, do que eu consigo depreender, algo muito positivo, que é aquilo que eu chamo esclarecimento cultural. Não é que eu esteja aqui a falar e que vocês não possam entender. E não é só o uso da palavra mata-bicho, porque eu posso pôr o termo mata-bicho, camba, quimbandeiro, outros termos, e pôr uma nota de rodapé. E a partir daí vocês teriam a significação ou o significado da palavra. Mas há mais qualquer coisa nisso, não é? Há o modo como, culturalmente, a pessoa veste, por exemplo, uma noção. O que eu quero dizer com noção? A maneira como na literatura às vezes é descrita a comida, ou, por exemplo, uma cerimónia que é muito específica, a cerimónia de um funeral, ou, se forem de uma cerimónia mais específica em determinados lugares do continente africano, pelo menos, uma cerimónia de circuncisão, que a decisão é mais complicada, na minha opinião, mas a de circuncisão cruza muitos fatores culturais, um ritual de circuncisão, e isso permite um esclarecimento cultural ao outro. O que é um esclarecimento? Nada mais é do que uma apresentação e de dizer, atenção, para nós isto é relativamente normal ou anormal por esta outra razão. E também é esclarecimento cultural quando, e creio que a literatura faz muito bem isso, a literatura conta com a compreensão e a inteligência
de quem recebe essa literatura. Eu não concordo nada quando as pessoas dizem olha, eu não vou traduzir o livro... Vou dar um exemplo, que era um livro da Isabel e tinha um editor japonês e que dizia não vamos traduzir o livro da Isabel porque é um livro que se passa em Lisboa ou que se passa em Beja e nós aqui no Japão não conhecemos Beja. Pois não. E se não lerem o livro da Isabel, nunca vão saber onde é Beja, ou onde é Portugal, ou onde é isto. E nós com eles, porque eu não conheço nenhuma aldeia pequenina lá do Japão equivalente, por exemplo, a Poços de Caldas, não é? Então, está bem, um dia vou ler o Murakami, vou ler o autor qualquer, ou ver um filme japonês, e vou ser introduzido culturalmente, lá ele, como dizem na Bahia, vou ser introduzido àquele lugar cultural, àquela vivência. Às vezes, com a língua, eu estou a dizer isto porque é quase que uma ligeira tradução, que é, se eu falar de um funeral de lá, um moçambicano vai imaginar uma coisa, e mesmo nós em Angola, se for do norte é um funeral, se for do sul é outro, se for do leste é outro, né? E aqui também, no Brasil, não é? Se for em Manaus é uma coisa, Roraima vai ser outra, Porto Alegre vai ser outra, etc. Né? E das comunidades indígenas também. Não, e aí da riqueza, aqui no Brasil, então, que é outro mundo paralelo, que é as cerimônias indígenas. São as comunidades indígenas. E como nós agora estamos a ter acesso, através do Ailton, de outros grandes autores indígenas, há um imaginário que também não é nosso e que, se eles escreverem na língua deles, que têm todo o direito, nós não temos acesso. Então, na realidade, eles estão-nos a fazer um favor. Não é que a língua também não seja deles, mas não é a língua originária, ou não sei se é a língua que mais facilmente se expressam. Mas tudo bem, ou que sonham. Mas nós estamos a ter acesso, porque eles nos estão a dar acesso. E isso é de uma generosidade muito grande. Dar acesso à sua cultura. Incrível, né? Não, é de uma riqueza incrível, assim, incrível. Que a gente tem isso nota-se quando as pessoas fazem isso. Seja um autor português, como Walter Hugo Mãe, seja um autor brasileiro, seja um autor... A Paulina Chiziane, quando vem aqui, é a Paulina Chiziane, é aquela mulher maravilhosa. Mas é Moçambique que ela está a trazer, devagarinho, com calma, com a sua voz, com aqueles seus olhos maravilhosos. Então, é como uma injeção dada de maneira bem dada. A pessoa aceita a injeção e ainda sorri. Não é? É o que acontece. E quando ela esteve aqui em 2017, a Paulina Cigiane falou exatamente isso. Muito obrigada por me permitir trazer um pouquinho de Moçambique para cá. E foi exatamente o que ela disse, foi exatamente isso mesmo. Pessoal, está uma delícia esse papo. Alguém gostaria de participar conosco? Ah, tem, desculpa. Quando eu uso a língua portuguesa, quando eu escrevo para crianças, como eu escrevo normalmente para crianças, eu tenho uma preocupação com o uso dessa língua, porque a língua que eu estou a usar, há uma quantidade de público, se eu pensar nas crianças cegas, nas crianças surdas, nas crianças com deficiência intelectual, no espectro do autismo, com dislexia, bem, ia estar aqui toda a tarde, elas não têm exatamente acesso à maior parte do livro em língua portuguesa que todos escrevemos. Então, nos meus livros já tenho essa preocupação de usar várias línguas, no fundo, porque eu uso a língua portuguesa, mas uso também uma outra língua, que é uma língua oficial de Portugal, que é a língua gestual portuguesa. Ela acompanha. Mas também outro formato de ler, que é usando o braille. E ainda com aquela população que não domina o português, que é uma realidade agora em Portugal, ou crianças que ainda não sabem ler, usando um conjunto de imagens a que chamamos pictogramas, que são os emojis que vocês usam, que já usaram hoje no vosso WhatsApp, para mandar mensagens e etc., e para transmitirem as vossas emoções. Portanto, não gosto de dizer que são outras línguas, mas o vínculo é a língua portuguesa, mas está depois composto por outro tipo de línguas para permitir que essa língua não seja excludente, como tu dizias. Porque às vezes a língua portuguesa, e só deixando esta provocação, ela também é excludente. Quando eu estou em África, quando eu estou em Cabo Verde, não é fácil as crianças entenderem as nossas histórias. As histórias que eu escrevo para as crianças são crianças pequenas, por exemplo, porque elas dominam o crioulo e não dominam a língua portuguesa. Portanto, usar outras formas também de podermos chegar até lá. E nós não nos preocupamos muito, às vezes, a pensar nesse assunto. Isso ainda não faz parte
do nosso dia-a-dia. Nem do nosso dia-a-dia enquanto escritores, nem do nosso dia-a-dia enquanto sociedade. Achamos bonito, mas depois, no nosso dia-a-dia, não temos essa atitude para com a diversidade. Eu vou já calar-me. Estivemos, não sei quantos, 10 dias aqui? Não, não foi 10. Eu estou cá desde o início da feira, fui assistindo a algumas mesas e falámos muito de diversidade, mas eu não ouvi em nenhuma mesa que falámos sobre diversidade falarem de pessoas com deficiência. Falámos de indígenas, falámos da cultura africana, falámos do quilombo, falámos de tanta coisa, mas não falámos de 25% da nossa população a nível mundial. Esquecemos-nos dela. Então, deixo-vos só uma reflexão. Se nos esquecemos durante tanto tempo de algumas coisas que não gostamos de ouvir falar, porque é que estamos agora a ignorar este grupo de pessoas que faz parte da nossa sociedade? E vou terminar, que é para não ser muito polémico. Posso só dizer uma coisa? Só queria dizer, Célia, que eu não conhecia o trabalho da Célia e tem sido incrível. Foi a primeira pessoa que eu conheci aqui quando eu cheguei, a Célia e o Jorge. E realmente é incrível o trabalho que faz. E também porque em Portugal nós sentimos muito que para grande parte da população os pais, os avós, os pais estão a aprender a língua portuguesa através das crianças nas escolas. Então este trabalho de que as crianças estão a ter muitas vezes um papel duplo de aprendizagem da língua e de dar essa formação aos pais em casa. Então este trabalho é realmente incrível porque é uma forma de nós também que estamos em instituições como bibliotecas, escolas, etc., de ajudarmos nesse processo de não só as famílias estarem cada vez menos isoladas ou em grupos em que falam a mesma língua que não a portuguesa, mas também de retirar um bocado esse peso dos ombros das crianças que têm muito hoje em dia nas escolas portuguesas. Deixa eu só... A Célia me ensinou uma coisa que eu acho que é maravilhosa, que ela não é deficiências, né? São outras eficiências. Essa percepção de que há outras eficiências. Tem uma frase num dos livros do Don Jack, que eu gosto muito, que ele fala que cada pessoa é um universo. E talvez essa exclusão da língua seja uma certa surdez nossa de perceber que esse outro é um universo, que a palavra não basta. Mas se eu não consigo fazer um exercício de apreensão dessa cosmologia, dessa diferença, dessa singularidade, dessa delicadeza do outro, eu não consigo me comunicar. O pressuposto de que o que eu digo está sendo entendido, talvez sejam grandes barreiras na nossa possibilidade de criar vínculos de afeto, porque a língua é afeto. Quando eu consigo entender o outro, é porque tem afeto. E o afeto não é só pela palavra. A palavra ela é ferramenta de afetação. Mas o que afeta é o olho, o que afeta é o tom de voz, o que afeta é eu tomar mata-bicho com o seu Valdemar e com a dona Maribel. Né? O que afeta são outros universos, desse outro que é um universo. Não, e, nesse sentido, eu acho que todos nós temos muito a aprender ainda com a questão da inclusão. O Flipossos tem, nos últimos 3, 4 anos, com a participação da Célia aqui, da Escola Politécnica de Leiria, em Poços de Caldas, conosco, tem feito um trabalho extraordinário e fundamental para a gente aprender, porque, incrivelmente, a gente não sabe lidar com a inclusão ainda. Nós não aprendemos. É muito difícil. Eu confesso que a gente ainda está muito aquém do que a gente tem que saber e fazer para incluir mais as pessoas. E essas outras pessoas, como você disse, que são as pessoas que têm outras eficiências, e são mesmo, a gente Sim. tem que aprender a lidar com elas. Porque e aí, eu não sei vocês, eu não consigo ler em braille. Sim, eu acho que eu não tenho a menor habilidade de meus dedos passarem aqui, eu consigo saber o que está sendo dito. Complicadíssimo. E só para concluir essa questão da importância do CRID estar conosco e da professora Célia insistir tanto em estar aqui, trazendo a contribuição, que, incrivelmente, tem que ter vindo lá do além-mar, hein? Olha que coisa incrível. Esse material aqui, que é um material feito em braille, com todos os pictogramas de acessibilidade, e foi feito
e montado e impresso na Escola Politécnica de Leiria, em Leiria. E ela, vou só dizer uma coisa, nós. não é Escola Politécnica, é Instituto Politécnico. A Universidade Politécnica. Eu sempre falo escola, porque para mim é uma escola, não deixa de ser uma escola, né? Então, esse material foi preciso vir além mar para a gente poder minimamente fazer alguma coisa nesse sentido, né? Da inclusão em braille, da leitura, dos pictogramas, daquilo que a gente está fazendo aqui no festival. É um flyer que fala um pouquinho do que é o festival. Muito bonito esse material e indico vivamente que nós temos ainda alguns exemplares lá na tenda da GSC, vocês podem pegar. E aí, pessoal, acho que tem participações, é isso? Olá, meu nome é Valéria, sou da Biblioteca Pública de Muzambinho. A biblioteca tem 52 anos e 30 mil exemplares. O ano passado eu tive aqui, só para dar uma resposta para vocês. A gente tem um grupo de pessoas com deficiências visuais em Muzambinho e esse é o único material que eu tenho disponível lá para essas pessoas, para que eles possam ler. A gente vai uma vez por ano a Ribeirão Preto, na biblioteca que é mantida pela usina lá, que é uma biblioteca é uma biblioteca pública, mas ela é mantida com fundos de uma usina de cana, então ela tem uma referência financeira muito grande. Nós aqui não temos. Então, esse material aqui é o que a gente utiliza para que as crianças conheçam o que é um livro em braille. Então, eu sou super grata, não sabia que vinha de tão longe, Gisele. E esse ano eu peguei já mais alguns exemplares, porque a gente recebe os estudantes, recebem as famílias, e as pessoas nem sabem que existem leitura em braille. Isso eu estou falando de pessoas que têm possibilidade de ler. E as pessoas que estão lá e têm essas deficiências, muitas delas, pela primeira vez, tocaram em algo em braille por conta desse material. Então, a importância de um evento do tamanho da FIL Imposto, acabei de falar aqui com as pessoas que estão comigo, é a inclusão de verdade. A gente ainda está muito além disso, mas isso aqui é muito, muito importante. Vocês não têm dimensão do tamanho disso. Então, muito obrigada. Aqui eu estou falando, agradecendo em nome de quem não pode estar aqui e usa esse material. Nossa, que honra, Célia. Olha isso, a dimensão do amor. Nossa, que coisa mais linda saber disso, né? Eu volto a repetir que do padre que era meu amigo, que faleceu. Quando a gente faz um bem com o coração, a gente não sabe qual bem aquele bem vai atingir. A gente não tem a noção, a dimensão do bem que é. O importante é que a gente esteja e continue fazendo o bem. Muito obrigada pelo seu depoimento lindíssimo. Quer falar alguma coisa, professora, sobre isso? Sobre essa parceria incrível que eu tive lá, inclusive. Ano passado eu fui lá e conheci a gráfica na Escola Politécnica de Leiria, Instituto Politécnico de Leiria, lá em Portugal. E fui muito bem recebida pela professora, claro, pelo diretor Pedro, né? É o Mário? Pedro. O Pedro, todo o time da Célia, que trabalha com ela lá na escola, e foi uma honra inenarrável. Eu vi como que eles fazem isso. É uma gráfica muito especial, não é uma gráfica de grande tiragem, é uma gráfica praticamente que artesanal, né, para fazer esse trabalho. Então, assim, foi muito importante para eu conhecer exatamente como que isso foi feito e de que forma que ele chega aqui em Poços de Caldas, né, além mar. Então, fiquei muito feliz. Eu prometo que lhe farei chegar alguns livros para que as crianças possam ler. Não tenho como deixar aqui, mas vou arranjar uma maneira de fazer chegar alguns livros. Tem uma pergunta lá? Boa tarde. Professor Davidson, se apresenta. Meu querido amigo. Aí, fala um pouquinho do trabalho que a gente fez juntos lá, no Presídio de Poços, professor. Então, é o professor Davidson? Sou eu mesmo, professora. Professor Davidson, da PUC Minas, aqui em Poços de Caldas, referindo ao projeto de leitura nas prisões. Está completando 10 anos agora, também com a parceria da GSC, né? Antes tinha os livros, né, que arrecadavam, agora com esse formato não tem os livros, mas a parceria continua. A minha questão é que quando a gente entra em contato com a língua portuguesa, normalmente
a gente pensa a língua como uma língua de resistência, né? As línguas hegemônicas, né? O inglês, por exemplo. Mas tem o outro lado também, que é a língua do colonizador. E aqui parece que na mesa a gente tem essa diversidade, né? Pessoas de países, né, colonizados, como nós, portugueses, né? E também África, né? E também pessoas do país colonizador. Então, eu gostaria de saber o que vocês acham desse paradoxo, né? Que, ao mesmo tempo que é uma língua de resistência, mas não deixa de ser a língua do colonizador, né? Tem essa alegria que vocês falaram de a gente poder ter acesso a... você citou o Krenak, né? Mas também não deixou de ser ainda... Isso sempre me intriga quando eu vou falar de língua portuguesa. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Muito obrigado. Posso? Olha, eu não posso falar pelos outros países e nem sequer pelo meu, porque a minha opinião não é a opinião de todos os angolanos. Eu assim só lhe posso passar a minha opinião pessoal. E isso, obviamente, que é uma questão da origem da língua. Mas compreenda que, aqui vou falar na minha perspectiva e na minha perspectiva mesmo humana, não é? Eu cresci 2 anos depois da independência. Cresci numa família que toda ela participou na luta de independência. Para eu ter uma ideia, os meus pais foram guerrilheiros e conheceram-se na guerrilha. Minha mãe era guerrilheira de um tipo, meu pai era de outro, lá se encontraram lá numas matas na Tanzânia, aquilo parece que estava muito escuro, tropeçaram juntos. Bom, tiveram 3 filhos, não ao mesmo tempo, foram tendo, né? Não, mas estou a brincar, no sentido de lhe dizer que essa geração, que é a geração do meu pai, e vou-lhe dar nomes mais conhecidos, José Leondino Vieira, Pepe Tela, etc., Agostinho Neto, António Jacinto, Manuel Rui, etc., são escritores que eles próprios cresceram num país ainda ocupado por Portugal. Portanto, vou dar o exemplo do Pepe Tela, que é de 1943, se não estou em erro, 42 talvez. Desculpe, 41. 1941 é o ano de nascimento do Pepe Tela. Pepe Tela, jovem, junta-se também a um dos movimentos que fazia a independência de Angola e logo a seguir a independência, após 75, Pepe Tela devia ter, sei lá, 40, 60, 30 e tal anos, 35, 36, na época, 34, na época da independência. Pepe Tela chegou a ser ministro, Manuel Rui foi ministro, miúdos, não é? E qual é a língua que eles usam para fazer esse novo país, não é? A única língua possível para unir um país em desunião. Isso eles, estou-lhe a falar de uma geração que veio desde a ocupação, vai lutar, jovens, faz a independência, estreia um país. São eles que estrearam o país. Os filhos deles, dessas cambalhotas que eu lhe disse que meu pai e a minha mãe andavam lá a dar, outros guerrilheiros também deram muitas cambalhotas, não é? Nasce esta primeira geração, que é a minha, 76, 77 e por aí adiante, não é? Agora, veja a diferença entre eu e o meu pai, é que o meu pai ou a minha mãe fazem parte de uma transição, não é? Viveram naquele tempo, fizeram a independência. Eu nasço aqui, num país independente, em Luanda. Em Luanda. É diferente de ter crescido em Cabinda ou no sul de Angola. E cresço num país onde, no meu contexto, da minha rua, da minha escola e da minha família, a língua em que eu cresci foi a língua portuguesa. Então, se eu veja que, se eu quiser considerar a língua portuguesa a língua do colonizador, eu tenho que fazer um exercício de imaginação. Que eu faço, eu entendo o que o senhor está a dizer. Só estou-lhe a dizer que, numa perspectiva pessoal e afetiva, no meu caso pessoal, imagina uma criança que cresce com a língua portuguesa. Como poderia ter crescido com a língua quimbundo se tivesse inserido num local onde o pai, a mãe e a avó falassem quimbundo. Só que o pai, a mãe e a avó desta família falavam português. Até falavam outras línguas, mas em casa falavam português. O sistema angolano foi um sistema que os angolanos optaram logo após a independência, disseram, não, a língua oficial deste país e, portanto, nacional, vai ser a língua portuguesa. Mas por causa da nossa conquista da independência, que foi feita a ferro, fogo, sangue, etc., etc., nós consideramos a língua portuguesa como nossa. Então, não estou a dizer que o senhor não encontre pessoas em Angola que digam, eu considero a língua portuguesa a língua do colono, mais do que do colonizador. As pessoas diziam assim, falas a língua do colono. Essa pessoa deve e tem todo o direito, não é, de dizer, eu não quero usar a língua X, eu quero usar a língua Y.
configurou-se ali, em Angola, historicamente e sociologicamente até agora, uma situação complicada. Vou lhe dizer qual é. Apesar da diversidade linguística que há pouco apontei, mais de 70%, para não dizer mais, mas mais de 70% da população em Angola já tem uma língua portuguesa, qualquer, a que ele tiver perto, como língua materna. Não é a realidade de Moçambique. Não é. Não é a maioria das pessoas em Moçambique não tem a língua portuguesa como língua materna. É outra realidade. E Cabo Verde, obviamente, aí já é outro caso, né? Então, percebe, eu entendo o que o senhor está a dizer e eu lembro de uma vez que estava aqui, era muito mais miúdo, aqui no Brasil, e uma senhora, jornalista, acho que foi em São Paulo, perguntou-me como é que se sente ao escrever na língua do colonizador. E eu disse, olha, eu não sei onde é que a senhora viu os meus livros. Os meus livros são escritos por um escritor jovem, que era eu na altura, que nasceu numa Angola livre. Eu cresci numa Angola livre. Essa Angola livre optou por fazer... Agora o senhor pergunta, mas por que optou por língua portuguesa e não optou por quimbundo, umbundo? Agora eu pergunto-lhe, e o Brasil? Se tivesse que optar agora por uma das línguas nacionais, imagina o senhor, 300, das que sabemos, porque se vamos perguntar aos indígenas, vão dizer muitas mais. Qual é que vocês iam escolher? É só para imaginarem a questão do problema, não é para resolverem. Não é preciso resolver porque esse problema é muito complicado. A mesma coisa conosco, a mesma coisa com Moçambique. E vou-lhe dizer outra coisa, que se vier um que diga, angolanos, agora aqui ninguém fala mais a língua portuguesa. Ok, fala qual? Você escolhe? Quem é que vai escolher? Fala quimbundo. Vem um senhor de outra etnia umbundo e diz, nem pensar que eu em Angola a língua nacional vai ser o quimbundo. Vem o chokwe, ou Luvale, ou do norte e diz, não senhor, a língua nacional tem que ser Quanyama, ou Fiote. Em que é que ficamos? Percebe? Eu só estou-lhe a mostrar a complexidade da questão. Então, desculpe pela demora na minha resposta, mas não há uma resposta curta para essa sua questão e nem sei se há uma resposta. Mais alguma questão? Podem opinar também as senhoras, sim, vamos chamar assim, donas da língua. Eu estou a provocar. Eu sou de outra geração, sou de uma geração que cresceu no tempo ainda da colonização, que me lembro da guerrilha, que me lembro de tudo isso e não consigo ver a língua assim como também falo. Ou seja, eu não consigo ver a língua do colonizador. Digamos que aqui, se calhar eu representava... Eu fico sempre com muita dificuldade em falar sobre estas questões. E é sempre muito difícil falar destas questões, especialmente aqui no Brasil. Vocês vivem um momento que eu acho que devia ser, como eu costumo dizer aos meus alunos, quando eles começam a fazer muito barulho, vamos lá ter calma e vamos lá pensar. E eu acho que isso é um momento que a sociedade brasileira tem que começar por ter. Eu não posso nunca dizer nem ver a língua portuguesa como uma língua de colonizadores. Porque para mim ela não é. Porque eu tenho imensos amigos em África e eles falam. O que nos une é falarmos a língua portuguesa. Mas é uma língua de colonização. Foi uma língua de colonização. Okay. Sim, é agora? Não sei, mas quer dizer, também foi. Nós estamos a viver agora, né? Mas, sim, foi, não é? Mas para nós a colonização não está a passar agora. Podia ser essa ou podia ser outra, não é? Mas eu concordo exatamente com o que disse, que é... que escolheram, não é? Escolheu Angola, escolheu Moçambique, escolheu o Brasil, provavelmente, não é? Eu, quando escrevo, nem estou a pensar nisso. Se a minha língua é uma língua de colonizador, porque eu nem penso nisso. É a língua em que eu sonho e é a língua também que me une aos meus amigos. Aliás, eu sou uma extrema defensora, agora não falando tanto na parte da escrita, eu sou uma defensora acérrima na academia. Tenho aqui algumas pessoas na assistência que são da academia. Uma defensora acérrima que na academia, se nós nos uníssemos e escrevêssemos em português, em língua portuguesa, não há uma língua boa ou melhor, é a língua portuguesa. Se escrevêssemos na academia e nos juntássemos, talvez acabássemos com alguns impérios, que sim, que eu acho que são colonizadores da academia, que é a obrigação de nós termos que publicar em inglês, artigos que muita gente não lê. E se nós o fizéssemos, se nos uníssemos, mais do que nos preocuparmos se a nossa língua foi colonizadora ou não foi, se nos uníssemos numa academia, somos tantos a investigar em português,
obrigados a publicar depois em inglês. Acho que deveríamos também ter esta atitude de pensar nessas mais-valias, pensar mais naquilo que nos une e esquecer, se calhar, tanto daquilo que achamos que nos pode desunir. Vivemos um momento na nossa sociedade que temos que pensar em coisas que nos possam unir e não desculpem, afastar-nos. Precisamos desta união no mundo, não é? Não é só pela língua, sim, mas precisamos desta união. Sim. E talvez nós tenhamos este poder, entre aspas, desculpem quando eu digo poder, de termos esta capacidade de podermos unir e ser mesmo o nosso fator denominador a nossa língua portuguesa. Desculpe, deixa-me só fazer um pequeno acrescento, professora. Não, professor, não me interprete mal. Eu que não falo, estudo, mas não sei falar nenhuma das línguas nacionais de Angola, a não ser a língua portuguesa, porque foi outra decisão do governo. O governo, em 75, disse a língua portuguesa passa a ser uma das línguas nacionais de Angola. As outras também o são. Kimbundu, Mbunda, etc. São mais de 12 línguas. Eu, não falando nenhuma delas, sou das pessoas que mais defende a proteção, a valorização dessas outras línguas. O que lhe estava a falar era no âmbito de uma questão histórica de são os angolanos que têm que decidir em Angola que língua é que fazem oficialmente e o que nome é que lhe dão a ela. São os portugueses que definem que língua é que falam e que nome é que lhe dão. São os brasileiros que definem que língua é que falam e que nome é que lhe dão. Não é o angolano ou português que vem aqui vos dizer se vocês falam língua portuguesa, língua brasileira. Não, nós temos a nossa opinião. Mas a decisão é de cada um, como a decisão de Timor, como a decisão de Cabo Verde. Não é? Nesse sentido, agora, eu entendo também que, numa perspectiva histórica, sim, eu localizo a língua portuguesa como uma língua de colonização. A imposição da língua, a língua não foi lá convidada, as pessoas não foram convidadas a aderir à comunidade da língua portuguesa naquela altura. Portanto, também é preciso não escamotear o lugar histórico das coisas. A língua foi um dos instrumentos de invasão, o catolicismo foi outro instrumento de invasão e de destruição de culturas locais, que estavam perfeitamente irrigadas dentro das suas crenças e mitos. Não é? Então, é só para dizer que é muito complexo e que é preciso enquadrarmos. Mas eu reconheço a língua portuguesa como uma língua de colonização. Agora, uma vez, por causa dessa... Eu não sei, Samantha, onde é que está isso da língua... Como é que tu disseste que eu disse do... Não, que tu disseste que eu disse do universal, mas estava uma sua... Do... Está no livro aquele da noite. Do Quantas Madrugadas? Não, do livro de capa dura. Aquele... Bom... Sim, é só porque eu estou a dizer, eu acho que essa frase, bom, mesmo sendo minha, certeza que é baseada no título e no pensamento de Mia Couto. É que todo mundo é meio... fica roubando ideia de todo mundo. Mas quando ele diz, cada homem é uma raça, o Mia tem um título de um livro belíssimo, que o título é Cada Homem é uma Raça. Cada pessoa é uma raça. Sim, é preciso ler para entender, mas é isso, é essa a beleza. E o Mia Couto, uma vez, disse isto, meio a brincar, meio a sério, disse... numa entrevista, eu não diria que a minha pátria é a língua portuguesa, tal como disse Fernando Pessoa. Isto são palavras do Mia. O Mia diz, eu diria mais, a minha pátria é a minha língua portuguesa e não a língua portuguesa. E isto faz uma diferença brutal, dito por um escritor moçambicano. A minha pátria é a minha língua portuguesa. Eu reconheço ao meu sobrinho a sua língua portuguesa, porque a língua portuguesa que o meu sobrinho fala não é a que os angolanos falam, é a dele. E está tudo bem. O Luandino fala dele, o Guimarães fala dele, Conceição Evaristo fala dela, Mateus Aleluia fala dele. Está tudo bem. E o Kafka falava... Não falava. O Saramago falava dele. Estava a brincar. Davidson, acho que a tua questão é legal e aí ela é bem importante porque ela passa, acho que um pouco disso que a gente está falando de diversidade e parece que ela traz assim um certo desejo por algo do puro, do que é um bom radical ou de um bem e mal identificado. Quando se fala, né, a língua do colonizador, então tem algo mal aqui. E aqui, essa outra língua tem algo bom. E aí eu sempre me lembro, nesses momentos, daquela fala quando o Fausto encontra Mefistófeles pela primeira vez, que o Mefistófeles está lá de cachorro, e o Fausto olha para ele e diz, quem tu és? E ele é o demônio, né? E o Mefistófeles olha para ele e diz o seguinte, eu sou parte da energia que mal sempre pretende, mas bem sempre cria. Então, sim, tem algo aí, mas é uma mistura. Então, tem essa afetação. Eu sonho... A nossa língua materna vem de vários lugares. Da mesma forma que vários avanços científicos só foram conquistados à base de muita violência. E a gente sabe disso. E agora faz o quê?
E não é só a colonialidade da língua, a língua em si não. É o uso que pode ser. O uso pode ser. E esse conceito, que é um conceito que está agora a ser trabalhado, estão a trabalhar estes novos conceitos, não só colonialidade, perdão, que é um conceito que está em ebulição e em surgimento, é muito interessante, porque envolve justamente outras questões. Quando a gente fala do colonialismo, muita gente diz, tá bem, para lá com essa conversa, já passou. Bom, tá bem, é uma opção, já passou. Outra opção é de que parte dele é que ainda não passou, e outra parte é dessa estrutura colonial, o que é que nos ficou e está ainda a causar, não é, na nossa engrenagem. Isso, na nossa subjetividade, né? Na nossa forma de estar no mundo. Agora, os outros países que são colonizados com outros idiomas, como será que eles discutem tudo isso? Uma questão. Por exemplo, a Nova Zelândia, eles trouxeram o Maori como uma língua oficial paralela e todos os órgãos públicos hoje falam inglês e Maori. E se o Brasil fosse colonizado pelos espanhóis, tivesse sido colonizado pelos... A gente estaria numa outra discussão aqui? Sei. Pessoal... Parte da discussão seria a mesma, porque, desculpa, colonialismo é colonialismo, não é? Exatamente. Então, assim, acaba, né, é uma discussão que a gente não tem fim. Acho que não tem fim nisso. Tem uma pergunta aí. Sim, boa tarde. Maurício Ferreira, Museu Petrópolis. Parabéns pela mesa, muito interessante. Eu queria voltar ao tema da inclusão. Na verdade, é um testemunho que eu queria dar e que narra um aprendizado institucional, vamos dizer assim. No museu tem uma biblioteca de 70 mil volumes e, na nossa juvenil, né, enfim, experiência, vamos montar uma biblioteca Braille. E montamos uma biblioteca com mais de 1000 títulos Braille e percebemos, ao longo de um determinado tempo, que ela não era utilizada. Ou seja, era uma biblioteca de mais de 1000 títulos e que ninguém a utilizava. E fomos atrás da busca dessa razão. E numa cidade de 320 mil habitantes, que é Petrópolis, que tem, segundo os cálculos do município, cerca de 15 a 17 mil pessoas com deficiência visual, essas pessoas não saem de casa, essas pessoas permanecem no interior de suas casas. Ou seja, a biblioteca só passou a funcionar quando nós percebemos uma necessidade o quê? De ceder esses livros, ou seja, os familiares passaram a retirar os livros e retirar para os seus familiares, que dependem desse material para terem o contato com a leitura. O que eu gostaria de dizer sobre isso é que, em verdade, a descoberta da situação dessas pessoas é que determinou a funcionalidade da biblioteca. Portanto, a alteridade antecede a inclusão. É isso que eu queria deixar aqui como um ponto. Sim, porque não é habitual, não é? Esta população não está habituada a que pensem nela, não é? Isto tem a ver com tudo que, se fôssemos à história, como é que as pessoas com deficiência foram tratadas ao longo dos séculos, não é? E, portanto, não esperam que a biblioteca tenha livros para que elas possam consultar. E também é importante, só para terminar, aqui algo que está a acontecer na sociedade no Brasil, na sociedade em Portugal, na sociedade em geral, que é dizer-se que temos inteligência artificial, temos vários meios e, portanto, as pessoas cegas não vão precisar mais de saber Braille. O que é, desculpem usar um termo, é um disparate, porque as pessoas cegas precisam mesmo de saber Braille, quem nasce cego, para se alfabetizarem. Portanto, senão não vão ser bons leitores, não vão fazer o seu percurso, não vão poder fazer os seus estudos. Também esta mítica que agora começa a surgir, que não é uma mítica, que não é uma verdade. É preciso estarmos atentos também a isso, sim. Nós, em Portugal, temos uma coisa muito interessante, agora que está a dizer isso. Há uma grande preocupação em termos livros em Braille e os livros podem ser requisitados pelas pessoas às diferentes bibliotecas e são, não é transportados, desculpem-me que agora não me surge, são enviados gratuitamente. Portanto, há um sistema que os envia gratuitamente e depois volta à biblioteca e assim sucessivamente. Para casa? Para casa, assim, diretamente para casa. Como fosse correio. Como fosse correio. Só temos que identificar, depois eles voltam a pôr no correio. Tem uns envelopes próprios e tudo. Sim. Pessoal, nós estamos com
com um horário bem avançado já. Eu gostaria muitíssimo, imensamente, de agradecer de coração a Antiac, pela primeira vez no Flipossos, Ana Isabel Milhanas, Celinha, minha querida, habituê já do Flipossos, Samanta, minha amiga, minha querida, a todos vocês pela participação, pela contribuição nessa discussão tão rica, tão linda. Dizer que toda essa mesa foi gravada, depois vocês podem ter acesso lá no YouTube, compartilhar, né, para a gente continuar fomentando essa coisa tão linda que é a discussão feita de forma honesta, séria, transparente, sem agressão. Discussão em que a gente consegue chegar num ponto de paz, que é exatamente o que o Flipossos busca. Os livros estão na Livraria Livrus, tanto da Isabel quanto... Os teus não. São livros de... então depois tem que deixar lá. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Encerramos essa edição de 20 anos do Flipossos com chave de ouro, como sempre. Amanhã, que é o dia oficial, né, do Dia Internacional da Língua Portuguesa, e que nós encerramos, então, com muita alegria, com muita gratidão, com muito amor no coração, essa edição de 20 anos do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Meu beijo a todos vocês. E agora a gente vai fazer um sorteio, que é do passaporte literário, né, Benedito? Gente, muito obrigado, meus queridos amigos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gratidão.